de bênçãos derramar, Senhor. Olha, às vezes a falta de visão da gente impede o Senhor de fazer bênçãos maiores do que as que a gente está pedindo. No tempo do descobrimento, um grande santo, Santo Inácio de Loyola, acidentado das lutas feudais, ficou com a perna quebrada. Ele chegou a quebrar a perna dele 3 vezes para pôr ela no lugar, ele mesmo. Andava em cima de um sapato de madeira, porque a perna dele ficou uma menor que a outra. E ele exercitou tanto que a perna dele, as pessoas não percebiam que ele tinha esse defeito. Imagina que pessoa disciplinada, né? Mas deve ser duro de viver com ele. E ele foi para a universidade, conseguiu, e lá ele criou um grupo que se chamava Companhia de Jesus e que virou os jesuítas. E naquele pequeno grupo do dormitório onde ele ficava, só santos se tornaram todos aqueles homens. E um deles, São Francisco Xavier, quando eles resolveram entrar nos barcos, que a cada 3 barcos, só um chegava no destino, ele foi para a Índia e para a China. Quando ele conseguiu voltar, anos depois, ele teve uma briga com Santo Inácio tremenda, porque ele dizia para Santo Inácio: aquele povo para onde eu fui está morrendo sem fé, não tem quem pregue, não tem quem anuncie, não tem quem fale com eles. E Santo Inácio tinha um projeto de que estudassem mais, se preparassem mais e não fossem tanto em missão. Eles brigaram tanto que São Francisco foi embora nervoso e morre na Índia e na China evangelizando. E as cartas entre os dois eram cartas cheias de bênção, mas cheias às vezes de cutucões, porque viam as coisas de forma diferente. Às vezes a gente não percebe, mas Deus usa tudo. Hoje o evangelho só existe naqueles lugares aonde São Francisco Xavier foi. Por outro lado, Santo Inácio construiu o que foi há anos atrás a maior congregação do mundo, que mais evangelizou no mundo. Deus às vezes usa dificuldades, crises, problemas para fazer uma bênção na sua vida. Só que você tem que enxergar. Senão você mergulha na tristeza, não olha e morre junto. Quero pedir para você agora, pedir para o Senhor te dar uma unção poderosa, uma direção poderosa. Que Ele pegue na sua mão, se você não é capaz de enxergar no meio da dificuldade, e te arraste. E muitas vezes a gente está no momento onde está tudo bom, mas Deus quer pegar você e fala: tá bom para você, mas não tá bom para mim, eu preciso te puxar mais longe. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar, eu quero compartilhar com vocês o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4.
Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Diz assim, a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até ao outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que este homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. É impressionante. Pedro e os discípulos tinham acabado de curar um homem. Uma cura extraordinária. Mas em vez disso ter se tornado bênção para todos, alguns se revoltaram contra um milagre. Às vezes você acha que as pessoas vão compreender todos os teus gestos bons, mas muitas vezes você vai fazer um gesto conduzido por Deus bom, e vai haver quem fique até chateado com você, ache ruim com você, não goste do que você fez, e às vezes a pessoa reconhece o bem que você foi usado por Deus para fazer, mas se incomoda tanto que colocaram eles na prisão. E no outro dia reuniram então todas as autoridades e trouxeram aqueles homens ali presos, imaginando que eles iam ficar com medo, porque eram pessoas simples. Mas Pedro ficou cheio do Espírito Santo e proclamou a maior de todas as verdades. O que me impressiona muito nesse texto é que não diz que Pedro pregava sobre Jesus Cristo. Pedro pregava na pessoa de Jesus Cristo, com as obras de Jesus, manifestando o poder de Jesus. Por isso que aquele homem tinha sido curado. Assim como Jesus, quando andava na Judéia e na Galiléia, curava os enfermos, restaurava os endemoniados. Pedro estava revestido da pessoa de Jesus. E aí eles falam: vocês estão me questionando em nome de quem eu fiz isso? Eu fiz isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, mas não ficou morto, ressuscitou dos mortos. Aquele que vocês rejeitaram e que ele era a pedra angular, ele era a pedra que dava acabamento. Naquele tempo, não existia a tecnologia do concreto armado, né, Rui? Você que é engenheiro, não tinha.
Então, para se fazer o teto, eles tinham que ir assentando com argamassa as pedras, de tal maneira que elas se encaixavam, e quando eles colocavam a última pedra, tudo escorado, e ela cedia com o peso, ela travava. E aí eles tiravam as escoras. Se eles não achassem as pedras angulares que iam ser colocadas para dar o travamento, eles não podiam tirar a escora e o ambiente não podia ser usado. Então era muito importante encontrar essas pedras. E essas pedras eram exatamente pedras difíceis, porque por mais que eles tivessem que lapidar, que tivessem que martelar, elas tinham que ser pelo menos já aproximadamente com os ângulos certos, para eles colocarem ela no final, e a construção, na hora que dá aquela cedida, travassem. E Pedro diz: a pedra que sustenta o teu telhado, a pedra que te protege da chuva, a pedra que sustenta a tua casa, é a pedra angular. Se você rejeitar ela, a tua casa está correndo risco de desabar. Estão entendendo o que estava dizendo Pedro? E ele diz para os judeus: olha, a pedra que vocês não queriam, é a que vocês vão ter que ir atrás agora. A pedra que vocês jogaram fora, vocês vão ter que correr atrás dela, porque senão a casa de vocês vai cair. E aí ele diz: este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou. Durante esse tempo forte da igreja, as pessoas às vezes não se dão conta de que o tema principal não é o sofrimento e a morte, mas é o sentido que o sofrimento e a morte têm em Jesus a partir da ressurreição. Porque as pessoas só perceberam que ele era a pedra certa depois, não antes. Antes eles não tinham ideia de qual ia ser a pedra certa, só depois. Por isso é que muitas vezes os atos bons, os gestos bons, as obras boas não são reconhecidas, porque ainda não chegou a hora. Mas vai chegar uma hora que vão perceber que aquela é a pedra que faz com que a estabilidade aconteça. E estabilidade é uma coisa importante. O que acontece quando a vida da gente perde a estabilidade? Por exemplo, a pessoa perde o emprego, não é o fim do mundo. Mas quando ela, às vezes até tem um emprego, mas ela olha para frente e fala: esse meu emprego vai acabar logo, e eu não sei se vai ter aonde eu ir, que dá o pavor. É ou não é? O medo do futuro é que desestabiliza a gente. Se você tiver o teu dinheiro hoje, mas você disser: eu não sei se eu vou ter amanhã, porque eu não estou hoje conseguindo para amanhã, é isso que faz você ficar às vezes doente, depressivo, amarrado, surgirem doenças, porque você está instável. E Jesus vem dizer para a gente: não são as coisas do mundo que podem tirar a nossa estabilidade. É não ter a pedra angular, que é Jesus. Ele é a única coisa que dá estabilidade, porque você com ele pode dizer assim: não importa se eu estou vendo algo para frente, eu acredito que ele não vai me abandonar, que ele não vai me deixar, que de algum jeito ele vai resolver lá na frente. Hoje pode não ter solução, mas eu não vou ficar na mão, e isso me dá segurança, estabilidade. Estabilidade. Eu fui fazer o retiro vários anos atrás, e num mosteiro onde os monges eram monges de extremo silêncio. Os monges têm muito tipo. Um deles, o segundo mais radical, são os trapistas.
eles só conversam uma vez por dia, no final da tarde, que é a hora do recreio. O resto do dia eles não conversam, não abrem a boca, ficam em silêncio, só comem ervas. E eles têm os horários de trabalho e de oração, de trabalho e oração. E eu tinha ido visitá-los. E eles, o monge hospedeiro pode conversar com o hóspede, que sou eu, que eu era o hóspede. E aí o monge dizia assim para mim: nós estamos muito preocupados. Ele falou: por quê? Ele falou: porque esse mosteiro é um mosteiro que tem muitas horas de oração. Ele reza as vigílias na madrugada, depois a missa na madrugadinha, depois às 9 horas ele reza a oração, às 7 horas a oração das laudes, às 9 ele reza a hora média, ao meio-dia a hora do meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 8 da noite, à meia-noite, e nesses intervalos a gente tem a nossa oração e o nosso trabalho. E eu disse: e está difícil fazer a oração? Ele falou: não, é que a gente está ganhando muito dinheiro e isso está tirando nossa paz. Eles não tinham nada, eles cultivavam lá, resolveram cultivar laranja, o mercado ficou bom, eles começaram então a ter que dar as plantações deles para os vizinhos, porque eles estavam ganhando muito, estava atrapalhando a vida deles. O que tira a estabilidade da gente não é a falta do dinheiro ou o excesso de dinheiro, é a falta da presença de Deus que acomoda as coisas, que tranquiliza a vida. Não é a saúde ou a enfermidade, é falta de Deus que te apavora, que tira a tua paz. Jesus hoje está convidando a gente a fazer como Pedro. Pedro, naquele dia que ele foi preso, ele converteu 5.000 pessoas, diz que juntou 5.000 pessoas naquele dia. Eu fico olhando, falo: minha pregação está muito ruim, nós não estamos nem enchendo a igreja ainda, né? A de Pedro, uma palavrinha, 5.000 pessoas. Por outro lado também, tinha lá um aleijado andando para incomodar os outros ainda. E ele dizia: isso aconteceu, não é por minha causa, mas é em nome daquele que você precisa aguardar, porque vai estabilizar a tua casa. Fica de pé. E eu quero que você pense e peça para Jesus, que o Senhor possa curar você hoje, você que está enfermo, que o Senhor possa abrir porta para você que está com as portas fechadas, mas tudo isso é irrelevante se você não levar essa pedra para casa para estabilizar a sua vida. Dizer: a minha casa precisa dessa pedra angular, e que muita gente lá em casa já rejeitou, mas eu vou levar porque eu sei que o teto da minha casa não pode cair em cima de nós. Ele tem que estar sustentado. Eu quero levar você agora, Jesus, para fazer essa sustentação na minha casa. Estende a mão lá para onde você mora. É claro que a tua casa não é o lugar, o prédio, a residência. A tua casa, que a gente está dizendo, é a tua vida familiar, a tua vida com os outros. Mas apontando para casa num sentido simbólico. Diga comigo: Jesus, vem ser a pedra angular da minha casa, o que dá estabilidade para que o teto não caia e para que eu esteja abrigado sob este telhado que é a tua bênção. Que toda a minha família esteja protegida, que todos os meus negócios estejam protegidos, que todas as pessoas que eu amo estejam protegidas neste teto, e todos aqueles que me odeiam estejam nas tuas mãos. Tu sabes o que é melhor. Amém.
Amém.